Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Um texto bem conhecido, faz parte daquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, assim intitulado por Agostinho de Hipona, e que servirá para a nossa reflexão nessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, ao abrirmos e lermos a Tua palavra, contamos agora com a ação do Teu Espírito, Pai, que é o Espírito da verdade. Que o Senhor ilumine, Pai, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor mesmo conduza a Tua palavra, que é a verdade, ao nosso coração. Assim, sendo edificados no Senhor, instruídos por Tua palavra, glorifiquemos o Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como tratar o orgulho? Como tratar a soberba? Como tratar o egocentrismo? Sem sombra de dúvidas, essas práticas, esses comportamentos, essas motivações, elas fazem parte do coração da multidão. A multidão que caminha sem Cristo até mesmo elogia e faz se fortalecer esses sentimentos e percepções. Para os discípulos deveria ser algo diferente, não é verdade? Afinal de contas, nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, fomos redimidos por seu sangue, gozamos de uma nova vida, temos novos desejos, novos anseios, novas perspectivas. A visão que ora domina o nosso pensamento não é mais uma visão centrada no ego, mas é uma visão centrada na palavra de Deus, naquilo que diz o Senhor na sua Escritura. No entanto, irmãos, nem sempre caminhamos assim. Talvez esse fosse o ideal, ou talvez esse seja o ponto final daquele dia em que teremos nos encontrado com o Senhor e não mais lutaremos com a presença do pecado em nosso coração. Até lá, muitas vezes nós oscilamos entre a obediência e a desobediência. Oscilamos entre ter de fato Cristo assentado no trono do nosso coração, como também o ego, muitas vezes ali desejando uma brechinha para se assentar mais uma vez. Nos versos anteriores a esse texto, dentro desse sermão conhecido como Sermão do Monte, que é uma coletânea de sermões do Senhor Jesus, organizadas por Mateus de forma muito didática aqui para nós, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós temos uma série de sermões, uma série de ensinamentos do Senhor Jesus, que diz respeito, irmãos, a um manual sobre discipulado. Se de fato nós somos discípulos de Cristo, esse é o manual que deve conduzir a nossa vida. É claro que toda a Escritura conduz a nossa vida, porém aqui o Senhor faz questão de identificar aqueles que são discípulos daquilo que Ele chama de multidão. Mateus, ele inicia esse sermão com as bem-aventuranças. E aqui, muito mais do que aspectos a serem alcançados, na verdade o que Mateus fala aqui, narra para a gente, palavras do Senhor Jesus, tem a ver com características que já fazem parte da caminhada do discípulo. Um discípulo, ele é bem-aventurado, ele é satisfeito no Senhor, ele sabe quem ele é. E o Senhor Jesus faz questão de identificá-los como sal da terra e luz do mundo. Ele trata sobre a identidade dos discípulos e a sua função no mundo.
Ele também afirma que não veio revogar a lei, mas que veio cumpri-la. Afinal de contas, alguns poderiam levantar-se naquele tempo dizendo assim: olha, ele é pregador de alguma novidade, de algo diferente, qual é a heresia que vai sair da sua boca? E muitos até acompanhavam o Senhor Jesus, tendo no coração essa expectativa de pegá-lo em algum aspecto contrário à lei para acusá-lo. No entanto, o Senhor Jesus faz questão de dizer que não veio revogar a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E ele passa a trazer, então, uma série de ensinamentos sobre a interpretação correta da lei, que pelos antigos foi deturpada e ensinada de maneira equivocada, e que isso era repassado, então, para as outras gerações. E o Senhor Jesus confronta aqui alguns aspectos da lei, trazendo o princípio espiritual que estava por trás e esquecido da lei dos mandamentos do Senhor. O capítulo 6, ele inicia tratando sobre a prática da justiça, a vida piedosa, como um discípulo deve se portar diante de algumas situações. E ele inicia falando aqui no versículo 2 do capítulo 6, sobre um aspecto que talvez fosse bem comum, mas ao mesmo tempo era um aspecto de vanglória para muitos, que era o aspecto da esmola. Veja, o Senhor Jesus ensina que não deveriam ser tocadas trombetas, ou que as pessoas não deveriam fazer dessas coisas visíveis. Certamente muitas ONGs e muitas empresas e muitas pessoas nos nossos dias confrontado com essa palavra, porque muitas vezes fazemos questão de dizer aquilo que estamos fazendo, e com isso, irmãos, estamos trazendo os holofotes para nós e não para o Senhor. Veja, o Senhor Jesus não está combatendo aqui a prática do bem, de fazer o bem às pessoas. Afinal de contas, quando ele fala sobre que os discípulos eles são a luz do mundo, ele diz que essa luz é colocada no alto, ilumina toda a casa, e assim os homens veem as boas obras dos discípulos, mas não glorificam os discípulos, eles glorificam ao Pai que está nos céus. Logo, ele não está combatendo aqui a prática de boas obras, mas ele está combatendo essa motivação tosca que existe no coração dos homens de fazer para receber a glória. Olha, coloca meu nome numa placa, fui eu quem fiz, lembre de mim, coloque meu nome nos livros de história, eu quero a glória para mim. É exatamente isso que ele combate, essas motivações equivocadas. E por incrível que pareça, essas mesmas motivações equivocadas, elas estão presentes também na oração. Sim, na oração. Aqui no versículo 5, ele trata sobre esse aspecto da oração. E ele diz o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Perceba, não existe uma repreensão do Senhor Jesus no que diz respeito às orações públicas. Mas o grande problema que existia era a mesma motivação, serem vistos pelos homens. E aqui talvez aquilo que fosse tão comum fosse deixado de lado para as belas impostações de voz. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas existem alguns cenários que a pessoa fala de uma forma bem normal, mas quando vai orar imposta a voz, né? Maravilhoso Deus. Aquela coisa assim que chega, é diferente, você diz assim: nossa, parece uma outra pessoa. Quem é essa pessoa que está orando ao microfone? Não é? Mas faz-se questão de impostar a voz. Muitos até falam palavras que nem entendem quando estão orando. Usam termos teológicos que nem sabem o que é, mas aquilo ali impressiona a plateia. Aquilo ali faz com que as pessoas de repente olhem para aquele sujeito e digam assim: nossa, como ele é espiritual, nossa, como ele ora bonito. E gere muitas vezes no coração de muitos irmãos aquela perspectiva errada de dizer: olha, eu nunca vou orar em público porque eu não sei orar como fulano de tal. O fato, irmãos, é que existia também nesse movimento de oração um movimento de autopromoção. Era o eu no centro mais uma vez. Era o desejo do coração de se promover, de se mostrar, de olhar para as pessoas e dizer assim: olha, me respeitem porque eu sou alguém, eu sei orar bem. Veja como a oração se transforma num instrumento de manipulação e até mesmo de poder nesse sentido, dentro de uma perspectiva humana, é claro.
O Senhor Jesus não combate as orações em público. Nós oramos aqui na liturgia do culto, nós somos chamados à oração. Você faz parte de grupos pequenos, você faz parte de algum ministério na igreja, e muitas vezes aqueles, ou você mesmo é chamado para orar, e nós somos chamados para orar, irmãos, e orar é bom. No entanto, irmãos, a oração é o reflexo daquilo que somos. É a compreensão de que o tempo todo nós vivemos perante a face de Deus e não precisamos usar máscaras, não precisamos de alguma maneira subir a um palco ou pensarmos que estamos encenando alguma coisa daquilo que não somos. O Senhor nos vê como de fato somos, irmãos, e aquilo que somos em casa, aquilo que somos quando oramos no trânsito da nossa cidade, muitas vezes pedindo paciência ao Senhor, nós o somos também quando estamos reunidos e oramos como congregação, ou quando estamos em alguma programação da igreja e somos chamados para orar. Jesus os chama de hipócritas, e ele escolhe muito bem essa palavra, porque a palavra hipócrita, ela vem exatamente do teatro grego. Os atores eram chamados de hipócritas, eram pessoas que subiam e encenavam algo que não fazia parte da realidade deles, mas que naquele momento, com aquela vestimenta, com aquela máscara, com toda aquela maquiagem, passava então a fazer parte de uma realidade paralela, algo fictício, uma peça teatral. Mas Jesus também condena aqui, quando ele fala sobre como se deve orar, ainda pensando aqui do versículo 5 ao versículo 8, ele condena também as vãs repetições. Pessoas e a palavra, que a força da palavra, da expressão, não é nas repetições. Nós podemos repetir e insistir, nós temos vários textos na palavra de Deus, nos próprios evangelhos, narrados pelo Senhor Jesus, que percebemos ali pessoas insistindo diante de Deus com as suas petições. No entanto, a força está na palavra vã, naquilo que é vão, naquilo que é fútil, e eles pensam que, de alguma forma, repetindo e repetindo aquilo, Deus de alguma maneira vai atendê-los, e não vai. Tiago nos ensina na sua carta que nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, simplesmente para a nossa vaidade, para esbanjar nos nossos prazeres, nos nossos deleites, e Deus não responde orações vãs. Mas ele também fala aqui, irmãos, que não devemos nos assemelhar a eles, pois Deus sabe o que temos necessidade. E o que está pressuposto aqui no versículo 7 é que pelo muito falar eles serão ouvidos. É um tipo de informante de Deus. Eu acho que Deus não ficou sabendo disso, eu acho que eu posso informar a Deus de alguma coisa que de repente ele não viu. E fica insistindo com Deus em determinadas coisas quando o Senhor já sabe, ele já viu aquilo ali. Então, a pergunta que fica é: como nós devemos orar? Como a nossa oração deve ser conduzida a Deus? Será que tem a ver apenas com aquilo que muitos chamam de lugar secreto? Afinal de contas, o Senhor Jesus fala sobre trancar a porta do quarto e orar ao Pai em secreto. E é interessante que até isso se torna como um instrumento de vanglória também. Vocês já perceberam isso? De repente, aquela pessoa bem espiritual, né, que você chega junto dela e ela diz assim: olha, não me incomode agora, eu estou indo para o meu lugar secreto. Você nota que não tem a ver com o lugar em si, mas com uma postura do coração. Porque o nosso coração é tão enganoso que transforma aquilo que é bom, aquilo que é palavra de Deus, em instrumento para a manipulação dos outros. O que o Senhor Jesus fala, irmãos, é que aquilo que somos em particular, nós devemos ser em público. Aquilo que somos quando ninguém está vendo, é o que somos também, ou deveríamos ser diante das pessoas, porque vivemos diante do Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura, ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece toda, Ele sabe o que nos motiva a sentar, a levantar, a estarmos aqui nessa noite, Ele conhece profundamente o nosso coração, não há como maquiarmos a nossa vida diante do Senhor. Como orar, então? Como vencermos a hipocrisia? Como vencer o temor de homens? Como vencer uma oração que muitas vezes é mais pagã do que bíblica? Jesus nos ensina, irmãos. E antes de entrarmos nesse texto, eu preciso fazer algumas observações com os irmãos aqui nessa noite. Primeira delas: não é pecado nós orarmos essa oração. Ao mesmo tempo, essa oração se transformou numa mera reza para muita gente.
Você vê quando um time de futebol ganhou o campeonato, eles vão para o meio do campo, se abraçam e começam a rezar o Pai Nosso. Quando muitas vezes as pessoas passam num concurso ou de repente alguma coisa e estão reunidos em família, vamos aqui nos abraçar. Parece que essa oração ensinada pelo Senhor é um tipo de elo que liga todo tipo de religião dentro de uma perspectiva quase que ecumênica, porque todo mundo conhece e todo mundo vai orar assim. Não é pecado nós orarmos esse texto, não há pecado algum nisso. No entanto, o Senhor Jesus faz questão de deixar essa oração registrada por Mateus aqui para nós, para que ela sirva de modelo para nós. Nós temos aqui, irmãos, um modelo que pode sim reger a nossa devoção. O conteúdo dessas nossas orações, das orações que nós fazemos no nosso tempo devocional, as orações que são executadas na liturgia do culto, elas seguem um modelo e nós temos aqui um bom modelo para isso. A oração também, irmãos, ainda que ela revele a glória de Deus, e nós perceberemos isso aqui no texto, ela também aponta ou mostra que nós podemos expor diante de Deus as nossas necessidades. Deus não é indiferente a nós. Deus não está com os seus olhos virados, os seus ouvidos tapados para não ouvir as nossas orações. Deus é um Deus que se coloca aqui, como veremos, como Pai no texto. Então, considerando esses aspectos, eu convido você a pensarmos sobre o seguinte tema: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Em primeiro lugar, a oração, ela possui aqui uma afirmação introdutória, que está posta aqui já no versículo 9. Veja como o Senhor Jesus trata isso. Pai nosso que estais nos céus. É a primeira afirmação feita aqui pelo Senhor Jesus. E perceba, irmãos, ainda que Deus, Ele, por ser o Criador de todas as coisas, Ele seja assim o Pai de toda a criação, Ele é o Senhor de toda a criação e de todo o ser criado também. Existe algo mais específico aqui, relatado pelo Senhor Jesus, ensinado por Ele a nós. O que o Senhor Jesus está falando aqui, especificamente aos seus discípulos, ainda que a multidão esteja ali acompanhando esse sermão, é que a paternidade de Deus aqui revelada, o sentido de Pai aqui revelado, é a todos aqueles que foram alcançados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Essa oração é extremamente cristocêntrica, irmãos. Ainda que seja o Senhor Jesus ensinando e a figura do Pai seja posta aqui como central, nós precisamos de Cristo para que ela seja real na nossa vida. E de fato, o Senhor Jesus não está excluindo essa possibilidade ao ensinar os seus discípulos a orar. Lembre comigo, por exemplo, do que o Senhor mesmo fala, ou que João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, ali a partir, ou mais especificamente no versículo 12. João vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Perceba que João, ele liga a fé, a filiação, ao ser chamado filho de Deus, a fé atuou no coração, porque o evangelho ele foi pregado a muitos, mas os próprios judeus, a quem o Senhor veio naquele momento, eles não creram. É certo que alguns creram, os primeiros seguidores de Cristo eram judeus, no entanto, a grande maioria, irmãos, não creu no Senhor Jesus. E o fato é que a fé atuou no coração daqueles que não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Eles passaram a ser chamados filhos de Deus, foram adotados por Deus. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, quando ele está ali tratando sobre aqueles que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito, ele fala ali que o Espírito Santo que habita nos crentes, ele produz no coração dos crentes um sentimento que é uma confirmação de que são filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa filiação, essa adoção por meio de Cristo é confirmada pelo Espírito Santo no coração daqueles que são filhos. Poderíamos citar aqui Gálatas 4:6, poderíamos citar 2 Coríntios 6:18, ou a primeira carta de João, capítulo
capítulo 3, versículos 1 e 2, que também falam da nossa filiação por meio de Cristo. Nós não somos, irmãos, perdidos nesse mundo. Nós não somos órfãos nesse mundo. Nós temos um Pai e podemos nos aproximar dele chamando-o de Pai. É essa a verdade bíblica exposta aqui. Nós temos alguém, irmãos, que olha para nós, que se identifica conosco, que conhece profundamente o nosso coração e por meio de Cristo nos tornou adotados na sua família. Nós somos filhos de Deus, irmãos. É uma falácia afirmar, portanto, com base nisso, que todos são filhos de Deus. Lembre que a primeira afirmação que eu fiz é que, de forma criativa, por ser o Criador de todas as coisas, de uma certa maneira, todos são. No entanto, irmãos, de maneira especial, de maneira específica, salvífica, aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo e chamados em Cristo Jesus, não são mais filhos da ira, mas são filhos do amor, da graça de Deus. A esses Deus dispensa amor especial. A esses as promessas de Deus se fazem reais. São por esses que o Senhor Jesus um dia voltará para buscá-los. São os filhos, fazemos parte, irmãos, da família de Deus. Mas em segundo lugar, essa oração ensinada pelo Senhor Jesus, esse modelo posto pelo Senhor Jesus, nos ensina a orar de acordo com as Escrituras. E nós encontramos aqui 6 petições. 3 delas são dirigidas ao avanço do reino de Deus, ao reconhecimento sobre quem é Deus, e as outras 3 são colocadas como as nossas necessidades, aquilo que de fato precisamos diante de Deus. A primeira petição, então, o Senhor Jesus diz o seguinte: santificado seja o teu nome. Ora, podemos tornar o nome de Deus mais santo? Podemos nós acrescentar ao nome de Deus santidade? De alguma forma, será que por prestarmos um culto liturgicamente ajustado, biblicamente orientado, será que as minhas ofertas, de alguma maneira, fariam com que o nome de Deus se tornasse mais santo? De forma alguma, irmãos, nós não temos como acrescentar mais santidade a alguém que é santíssimo, a alguém que é perfeito, a um Deus que não precisa de nenhum retoque ou de algum acabamento. Deus, Ele é o que é e para sempre será. Quando Paulo está ali em Atenas, capítulo 17 de Atos, Paulo pregando ali em Atenas, ele traz uma afirmação muito preciosa. Ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa ali, não é servido por mãos humanas, significa dizer que Deus não precisa da afirmação dos homens para que Ele seja Deus. Os ídolos encontrados pelo apóstolo Paulo nas ruas de Atenas, esses sim precisavam. Se de repente alguém esquecesse de um daqueles falsos deuses, se alguém deixasse de pronunciar o nome deles, certamente eles cairiam no esquecimento. Gerações e gerações passaram, irmãos, quantos daqueles altares ali em Atenas são lembrados hoje, inclusive pelos próprios gregos? Quantos homens e mulheres canonizados ao longo da história que nós nem sabemos, nem mencionamos. Talvez a gente lembre de alguns, por algumas festas que existem no nosso país. No entanto, se eles não forem afirmados, eles caem no esquecimento. O Senhor não depende da afirmação de homens para existir, para ser. Ele é o que é. Se de repente houver, irmãos, uma apostasia na terra e todos deixarem de pronunciar o nome de Deus, Deus continuará sendo Deus. Ele não precisa da afirmação de ninguém para ser quem Ele é. Ele é o que é e ponto final. Então, quando Jesus aqui ensina a santificarmos o nome do Senhor, Ele ensina que santificar o nome de Deus significa ter uma reverência pelo nome de Deus, significa honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar, porque nós fomos criados essencialmente para isso.
A primeira pergunta do nosso breve catecismo, aquela que todo mundo tem de cor, né? Qual o fim principal de todo homem, né? Glorificar a Deus, desfrutá-lo para todo sempre. Meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. E à medida, irmãos, que a palavra nos ensina sobre quem é Deus, à medida que ela nos ensina sobre quem somos, os nossos papéis nesse mundo, e nós saímos obedientes à palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para viver aquilo que Deus, desde o início, colocou para que nós vivêssemos, meus irmãos, nós assim santificamos o nome de Deus em nossa vida. E o contrário também é verdade. À medida que nós desobedecemos, à medida que nós somos insubordinados, à medida que nós não buscamos ao Senhor e não refletimos a sua glória nas esferas mais ordinárias da vida, meus irmãos, o nome de Deus, ele não é santificado. Lembre, não é que Deus precise, mas nós precisamos. E se nós de fato somos discípulos de Cristo, essa exaltação do nome de Deus não acontecerá apenas na liturgia do culto público. Ela acontecerá no nosso dia a dia, naqueles lugares mais simples, nas ações mais corriqueiras, nós estaremos santificando o nome de Deus. Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja no culto ao Senhor. Mas há uma segunda petição aqui feita pelo Senhor Jesus. Ele diz: venha o teu reino. E em resumo, o significado de reino de Deus tem a ver com o domínio de Cristo no coração dos homens. É o domínio de Deus no coração, não é mais o eu assentado no coração, não há mais lugar para o orgulho, para a soberba, para a vaidade, não há lugar mais para a autopromoção, para a autoglorificação. O Senhor está assentado e Ele domina por meio da sua palavra e do seu Espírito o nosso coração. Esse é o significado de reino de Deus, irmãos. No entanto, há um segundo significado. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem, venha o teu reino, Ele está dizendo: Senhor, domine sobre o meu coração, mas também estabeleça o teu domínio sobre a terra. E como é que Deus vai estabelecer seu domínio sobre a terra? Por exemplo, você que é um discípulo de Deus, um discípulo do Senhor Jesus, no seu trabalho, Deus exerce o domínio sobre as áreas que você está potencialmente capacitado ali para executar, à medida que você obedece à palavra de Deus e o nome de Deus é honrado naquele lugar. À medida que você obedece todos os requisitos postos ali no seu trabalho, à medida que nós cuidamos daquilo que é conhecido como criação, nós estamos expandindo sim o reino de Deus, e a percepção e diminuindo o próprio gemido da criação nessa expectativa da revelação dos filhos de Deus. Quando criamos os nossos filhos no temor do Senhor, irmãos, é a palavra de Deus que está reinando no nosso coração. Não são mais os achismos, as visões humanistas que estão centradas no nosso coração, mas é o que o Senhor diz sobre criação de filhos, sobre a condução do casamento, sobre a minha vida no trânsito caótico da nossa cidade. É o Senhor quem está reinando. Mas também aqui, irmãos, essa oração, ela tem a ver com o avanço missionário. Não é apenas o nosso testemunho, mas tem a ver com o avanço missionário. O reino de Deus se expande, irmãos, à medida que igrejas são plantadas, seja na nossa cidade, seja no interior do nosso estado, seja na nossa região nordeste, seja na Amazônia, seja em qualquer outro país. Ainda que o chamado de Deus não seja geográfico, Deus, Ele chama a sua igreja para que eles façam uma coisa: façam discípulos, anunciem o Evangelho do Senhor, por onde forem, quando forem, preguem o Evangelho do Senhor. Existem pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, e muitas vezes estão ao nosso lado, sentadas no nosso trabalho. Nós cumprimentamos, falamos, tomamos cafezinho com elas diariamente. No entanto, irmãos, se de fato nos importamos com essas pessoas, nós somos chamados a pregar o Evangelho de Cristo a essas pessoas. É por meio da pregação do Evangelho que o reino de Deus ele se expande, porque Deus vai estabelecendo o seu domínio sobre os corações. Pessoas que antes estavam mortas nos seus delitos e pecados, elas passam a conhecer ao Senhor Jesus e a serem conduzidas pelo Senhor Jesus.
e assim o reino de Deus avança sobre a terra. Em terceiro lugar, o Senhor nos ensina a pedirmos que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Aqui precisamos fazer uma distinção, irmãos. A vontade de Deus, a qual ele faz referência aqui nessa oração, não é a vontade secreta de Deus. Não são os decretos eternos de Deus. Não são os planos não revelados de Deus. Certamente a vontade que o Senhor Jesus, ele coloca, faz referência aqui nesse texto, tem a ver com a vontade revelada de Deus para nós. E essa vontade, irmãos, não será revelada para mim e para você quando misticamente subirmos a um monte e pedirmos ali um download espiritual da vontade de Deus. Não, ela está revelada nas Sagradas Escrituras, irmãos. O que Deus tinha para revelar para mim e para você, Ele o revelou e está na sua palavra, na sua santa lei. E nós não podemos nem devemos, irmãos, de alguma forma, pedirmos que Deus revele aquilo que Ele não nos revelou. Porque aquilo que pertence ao Senhor, pertence apenas ao Senhor. Mas aquilo que Ele nos deu, que está na Escritura Sagrada, serve para nós, irmãos, como revelação do Senhor. Veja, Deus não vai dizer para você com que rapaz você vai casar ou com que moça você vai casar. Às vezes os jovens, de forma muito mística, fazem isso, né? Senhor, revela aquela tua escolhida para mim. Não, Ele vai dar a mim e a você princípios. Vai dar a mim não, né? Já deu a mim. Graças a Deus, 19 anos de casado. Mas vai dar a você, jovem, princípios para que você escolha uma jovem ou um jovem para que você possa casar. Muitas vezes as pessoas ficam, será que devo mudar dessa cidade para outra? Será que devo ir desse lugar para outro? Meus irmãos, não vai descer um anjo do céu e nos revelar. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós não estamos buscando aquilo que Deus não resolveu revelar para mim e para você. A palavra de Deus nos dará sempre princípios que fazem com que avaliemos as motivações do nosso coração. O que de fato está me fazendo paquerar com fulana ou com cicrano? O que de fato está me fazendo pensar na possibilidade de um concurso? Ou de repente nesse curso para fazer na universidade, alguma coisa desse tipo? Que direcionamento Deus tem para me dar? Qual a vontade do Senhor? Ela está revelada nas Escrituras, irmãos. Um dos indicativos para você que é jovem, está pensando num curso de universidade, é o que mais temos necessidade hoje? Qual é a maior necessidade da sociedade hoje? Que tipo de profissional a nossa sociedade precisa hoje? Talvez poucos aqui façam o ensino clássico em casa. A grande maioria dos irmãos, eu inclusive, temos os nossos filhos estudando em escolas. E é impressionante, irmãos, como precisamos orar para que o Senhor levante mais professores, mais professoras, gente crente que adentre as salas de aula e ensine princípios bíblicos. E aí, de repente, você pergunta assim, olha, mas eu serei proibido de falar sobre isso. Olha, existem muitas formas que a gente pode falar sobre um assunto. Existem muitas maneiras que Deus pode nos usar e a instrução bíblica, ela sempre será verdadeira para acompanharmos pessoas, crianças, adolescentes, jovens na sala de aula. De repente a gente pensa assim, né? Mas não é algo tão lucrativo. O que é que eu vou ganhar sendo um professor ou uma professora, além da bolsa do filho? O que é que eu posso ganhar? Queridos, nós precisamos abrir mão dessa mentalidade de mercado dos nossos dias. E precisamos dispor diante de Deus o nosso coração a servi-lo, independentemente dos valores. Precisamos, irmãos, dar passos de fé nesse sentido, de obediência ao Senhor. Porque estamos aqui de passagem. Esse não é o ponto final da história. E somos tentados a muitas vezes fazer deste o ponto final da história. Não é pecado nenhum buscarmos conforto, segurança, mas muitas vezes essas coisas que são boas podem se tornar pecado no nosso coração quando passam a conduzir toda a estrutura da nossa vida e das nossas decisões. Seja feita a tua vontade, irmãos, é quando a palavra domina tanto sobre o nosso coração.
que o anseio que nós temos agora não é de vivermos mais para nós mesmos. Afinal de contas, a morte substitutiva de Cristo na cruz nos fala sobre isso. Ele tomou a sua morte não para que vivêssemos a nossa vida do jeito que gostaríamos de viver, mas para que vivêssemos a sua vida, vivendo não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, para o Senhor Jesus. Veja a seriedade de orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Queridos, imaginem aqueles jogadores no final de um campeonato, abraçados, rezando o Pai Nosso, sem entender o significado do que estão falando ali. Agora imaginem quantas vezes nós fizemos essa mesma oração sem entendermos o real significado do que estávamos orando. O Senhor Jesus passa então para as 3 petições que dizem respeito às nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus nos ensina que devemos ser moderados nos nossos desejos e solicitações. Dá-nos hoje a porção que é necessária para cada dia. E aqui eu lembro quando o povo de Deus peregrinava no deserto. O Senhor tinha a provisão diária para o seu povo. E os irmãos sabem que se de repente eles desconfiassem, descressem do Senhor e passassem a pegar mais que a porção diária, aquilo apodrecia. Apenas no dia que antecedia o dia do Senhor, eles poderiam pegar a porção dupla, para não saírem no dia do descanso para coletar o maná. No entanto, irmãos, todos os dias o Senhor lhes dava a porção diária. O Senhor estava ensinando ao seu povo, assim como Ele nos ensina hoje. Irmãos, é muito fácil nós dizermos que somos crentes. É muito fácil nós dizermos assim: olha, eu tenho fé. Mas, meus queridos, quantos de nós são tomados pela ansiedade nos nossos dias? Somos, quem sabe, a geração mais ansiosa de todos os tempos. Nós somos bombardeados por informações diariamente. Nós somos bombardeados por informações que trazem ao nosso coração ameaças constantes sobre a economia, sobre isso, sobre aquilo outro. Muitos dizem assim: olha, eu vou mudar de país, eu preciso de um outro emprego, eu preciso disso, daquilo outro, porque nós tememos. E veja, ser precavido, ser previdente não necessariamente é um pecado, mas quando nós somos tomados pela ansiedade, quando nós somos tomados por um zelo excessivo por aquilo que deveríamos depositar por meio da oração, da súplica, com ações de graça aos pés do Senhor, meus irmãos, nós estamos caindo em pecado. Porque de alguma forma estamos olhando para o Senhor e dizendo assim: olha, Senhor, a tua provisão, a tua boa mão sobre mim, o teu cuidado talvez não me seja suficiente, eu precise fazer alguma coisa a mais para tentar garantir a minha subsistência. E veja, irmãos, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus volta a tratar sobre esse assunto. Ele percebe ali muitos, talvez ansiosos em meio àquela multidão, entre os próprios discípulos, e ele fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele chama os discípulos a observarem coisas simples, que talvez a ansiedade nos prive de observá-la. Imagina você extremamente ansioso e alguém chega para você e diz assim: olha aquele passarinho. Você não consegue nem frear seus pensamentos, que dirá olhar um passarinho. E de repente alguém chega e bate no seu ombro e diz assim: olha que planta bonita, olha a flor dela como é bonita. E você olha e diz assim: eu tenho lá tempo para olhar a flor, eu estou preocupado com coisas mais urgentes, mais importantes, e você vem me falar de pássaros e flores. Está maluco? Mas veja, irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus mostra. As coisas simples, aspectos da criação que são sustentados por Ele. E se Ele sustenta esses aspectos tão simples, que muitas vezes passam despercebidos a nós no dia a dia, que se dirá de nós que somos filhos? Será que o Senhor não vai cuidar de mim? Será que Ele não cuidará de você? Será que Ele não suprirá aquilo que temos de mais básico e que muitas vezes causa ansiedade e aflição ao nosso coração? Irmãos, o fato é que Deus cuida dos seus.
Ele não nos isenta de aflições e de perseguições e de adversidades, mas a sua mão sempre estará, irmãos, providenciando aquilo que é necessário a nós o tempo todo. Talvez o que seja necessário para mim e para você seja percebido pelo Senhor como um excesso. Veja, Ele está prometendo aqui as roupas, Ele está prometendo aqui o alimento, as coisas básicas, mas talvez os nossos olhos brilhem pela próxima BMW. Talvez o necessário para nós seja um apartamento na beira-mar de Boa Viagem, na cobertura, para a gente, com o nosso binóculo ultra, mega, raio-x ali, percebemos os tubarões nadando. E isso não seja o essencial prometido pelo Senhor. É pecado o fruto do trabalho, do nosso esforço diário, dá para nós bênçãos? Não. No entanto, meus irmãos, nós precisamos perceber o que de fato é prometido pelo Senhor, que são as nossas necessidades. Deus pode abençoar pessoas com bens materiais, Deus pode fazer isso. Deus pode capacitar você e você ser um trabalhador eficiente, você crescer na sua carreira, e não é pecado nenhum você ter um bom apartamento, ter um bom carro, você fazer suas viagens de férias, não é pecado nenhum nisso. No entanto, irmãos, não é a todos que o Senhor dará. E muitas vezes somos conduzidos pela cobiça do nosso coração a desejar aquilo que o Senhor não nos prometeu. E a sermos conduzidos então pela ansiedade de querermos aquilo que no final das contas tem a ver com a glória de Deus, com aquilo que os homens podem ver, com as nossas afirmações e anseios pessoais. Deus não está aliançado com isso, irmãos. E é aí que a palavra começa a tratar o nosso coração, porque Ele está falando das coisas mais simples. Ele nos dará. Essas sim Ele sempre providenciará. O seu cuidado estará sempre sobre o seu povo, provendo aquilo que é necessário para a manutenção física. Em quinto lugar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A partir do versículo 14, o Senhor Jesus vai falar, já fora dessa oração, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará. Essa é uma outra expressão que é usada. A expressão que é usada aqui na oração que o Senhor ensinou tem a ver com as dívidas. E o que Ele chama aqui os nossos olhos a perceberem, os nossos ouvidos a perceberem, é que nós tínhamos uma dívida enorme com o Pai. Está muito mais ligado ao que no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23 ao 35, é narrado para nós como sendo a parábola do credor incompassivo. Lembra, o credor, um homem, ele devia muito. E ele chega lá, percebe os seus filhos para serem levados, tomados para a escravidão, e ele clama diante do seu Senhor, e o seu Senhor bondosamente, graciosamente, misericordiosamente perdoa aquela dívida. E aquele homem agora, ao sair da presença do seu Senhor, ele encontra um conservo, que lhe devia alguns denários. E ele diz assim: paga a minha dívida, paga a minha dívida. E ele obriga aquele homem. Veja, irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina é que nós tínhamos uma dívida impagável, algo que jamais conseguiríamos pagar diante do Senhor, e Ele pagou essa dívida. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala que o inscrito de dívida que era contra nós foi rasgado, foi cravado na cruz do Calvário. Meus irmãos, de modo que nós não somos mais devedores, a nossa dívida foi paga. A última palavra de Cristo na cruz: está consumado, está pago, a dívida foi paga. Com esse tamanho, irmãos, de dívida que nós tínhamos, se formos perdoados pelo Senhor, o mesmo perdão que nos abraçou deveria ser o mesmo perdão que também abraça agora os nossos devedores. O que o Senhor Jesus nos ensina aqui nessa oração, irmãos, é que nós não devemos agir como o mundo age. O mundo sairá da presença do Senhor, tendo a sua dívida paga, entre aspas aqui, e correrá para o primeiro, colocando a mão no pescoço, dizendo assim: paga a minha dívida. Os discípulos não. Os discípulos, ao perceberem a sua dívida paga, eles agem com a mesma graça e misericórdia
que Deus agiu para com eles. E é um desafio tremendo, irmãos, e esse não é um assunto tocado apenas aqui nesse texto pelo Senhor Jesus. No versículo 21 do capítulo 5, ele fala sobre a interpretação correta sobre a lei do homicídio, do não matarás. Não é apenas você... Era muito fácil para os antigos e para os religiosos da época dizerem assim: olha, eu nunca matei ninguém. Mas eles odiavam. Eles tinham pessoas canceladas na sua história. Eles tinham pessoas na sua história em que eles olhavam e diziam assim: olha, eu não quero conversa, eu não falo mais, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Olha, um dia, se essa pessoa for para o céu, vai ser eu numa extremidade, ela na outra. E não pode agir assim, porque isso é matar as pessoas. Isso é assassinar as pessoas no coração. É quebrar o mandamento do Senhor e é pecado. O Senhor Jesus ensina a que deixemos a nossa oferta, e lembre aqui que a oferta naquele tempo não eram os dízimos e ofertas que entregamos hoje. As ações no templo ainda aconteciam, e as pessoas levavam as suas ofertas pedindo perdão pelos seus pecados, e o que o Senhor Jesus ensina é: deixa a tua oferta, reconcilie com o seu irmão, depois você volta e faça a sua oferta. E, meus irmãos, precisamos viver uma vida que de fato não se vinga, não busca o olho por olho, dente por dente, ou de alguma maneira permanece com defuntos cravados no nosso coração, mortos no nosso coração, arrastando correntes. Nós somos chamados, irmãos, a perdoar, assim como fomos perdoados pelo Senhor. Nem sempre será fácil, irmãos, e é por isso que faz parte de uma oração. Se fosse fácil, o Senhor Jesus não estava ensinando aqui a mim e a você pedirmos ao Pai. Se fosse fácil, Ele dizia assim: vá lá e faça. Mas é algo que nós necessitamos orar, irmãos. Mas não só orar e ficar naquela perspectiva: eu vou esperar até que o meu coração esteja pronto. Não, ore e obedeça. Você perceberá como é bom obedecer. A leveza da obediência, irmãos, ainda que caminhemos em cima de brasas vivas, pisando em espinhos, a leveza da obediência não tem preço. Não tem preço. O Senhor também nos ensina, em último lugar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensina a mim e a você a percebermos que somos frágeis. Lembra que falamos sobre o orgulho no início? O orgulhoso sempre olhará e dirá assim: eu jamais cairei nisso. Eu sou forte, eu jamais tropeçarei nisso. Jamais me pegarei fazendo determinada coisa. Mas, irmãos, o orgulhoso, ele cai. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Aquele que é orgulhoso, aquele que é altivo de olhos, irmãos, a soberba, ela antecede a ruína. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Ele nos ensina aqui sobre a fragilidade do nosso coração. Lembra o que Tiago nos ensina na sua carta, no capítulo 1? Ele diz que nós somos tentados. Não somos tentados pelo Senhor, mas o fato é que nós somos tentados. E a tentação muitas vezes é produto da cobiça que existe no nosso coração mesmo. E essa cobiça, ela tem uma tendência de justificar aquilo que é injustificável. Sabe uma das coisas que mais me tiram do sério? Quando você está certinho lá numa fila quilométrica, esperando lá os carros andarem e vem alguém pelo acostamento. Irmãos, algo que gera um deleite no meu coração é quando a polícia rodoviária está escondida e pega. Me perdoem se isso for pecado, mas eu tenho uma alegria tremenda quando isso acontece. Está todo mundo na fila, e quando o sujeito fica tentando lhe imprensar, entrar na sua frente, rapaz, dá vontade de você perder o para-choque do seu carro. E sabe, irmãos, eu fico muitas vezes dizendo assim: jamais eu farei isso. Mas é como se o Senhor Jesus estivesse ensinando aqui: olha, talvez um dia você esteja tão cheio de si, tão cheio de orgulho, ao ponto de pensar que a sua pressa, ela é mais cara, é mais preciosa do que as outras pessoas que estão ali, e você vá fazer isso.
E o que ele nos ensina aqui, irmãos, é: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Porque ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que aquilo que muitas vezes dizemos jamais participar, muitas vezes será justificado, entre aspas aqui, pela cobiça do nosso coração, para que nós façamos. E o pecado, uma vez praticado, gera a morte. O Senhor Jesus nos conhece, irmãos, muito mais do que nós mesmos. Quantos casais de namorados eu já acompanhei, que começaram tão bem, oravam, liam a Bíblia, e diziam assim: não, jamais passaremos alguns limites, e passaram. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Nós não somos, irmãos, fortes o suficiente, e é por isso que o Senhor nos ensina a orar. Ele sabe que nós somos frágeis diante das tentações, que Ele nos guarde do mal. E em terceiro e último lugar, irmãos, a oração ensinada pelo Senhor Jesus, ela possui uma doxologia, uma conclusão. E nessa conclusão, o Senhor nos ensina no versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele nos ensina, irmãos, a reconhecermos o Pai, que de acordo com a sua vontade pode atender às nossas orações. Você pode procurar a pessoa mais poderosa do planeta Terra, o homem mais rico da terra, ele jamais poderá atender isso que foi posto pelo Senhor Jesus aqui. Jamais. Muitas vezes nós precisamos de determinadas coisas, nós precisamos que determinados documentos avancem, e é tão bom quando a gente conhece um gerente do banco, é tão bom quando a gente conhece alguma pessoa que pode nos ajudar em determinados aspectos necessários. Mas veja, se é tão bom quando contamos com pessoas assim, nós podemos contar com o Senhor, porque dele é o poder, dele é a glória, irmãos, dele é o reino para todo sempre. Nós não servimos nem somos filhos, irmãos, apenas de um poderoso desse tempo. Nós estamos nas mãos de um Deus que tem todo o poder, que tem o reino nas suas mãos. O Senhor Jesus está sentado sobre um alto e sublime trono. Quando João estava exilado em Pátimos, quando a igreja estava sendo assolada pelas perseguições, o Senhor Jesus deu aquele apocalipse a João, abriu aquela janela diante dos olhos de João, com um sentido, irmãos, para que João consolasse o seu coração e consolasse as igrejas, na certeza de que Nero passa, todos os imperadores passam, mas ele permanece assentado no seu trono reinando. A igreja, irmãos, não era alvo apenas da perseguição e das adversidades humanas, mas o Senhor estava sentado no trono, Ele reina soberano, e Ele cuida da sua igreja, e Ele um dia tomará a sua igreja para si, enxugará dos olhos toda lágrima, pacificará o coração, pastoreará o coração da sua igreja, e estaremos com Ele para todo sempre. Meus irmãos, é essa a verdade, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para todo sempre. Nós estamos em boas mãos, irmãos. Nós temos alguém de fato em quem podemos confiar. A sua vida não está solta ao acaso. Você não está perdido nesse mundo como alguém sem Deus. Se você foi alcançado pela graça de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, a sua vida está muito bem escondida nas mãos do Senhor. Cada uma das suas orações, Ele tem como em taças. Ele guarda você, Ele cuida de você. As perguntas que fizemos no início: como tratar o orgulho? Como tratar a soberba, o egocentrismo? Como não orar como um hipócrita, como um ator? Como não orar como os pagãos oram? Essas perguntas, elas foram feitas no início e elas encontram as respostas nesse texto que nós lemos aqui e meditamos nessa noite. Por isso eu quero trazer algumas breves aplicações. Primeira delas:
Precisamos reconhecer biblicamente quem é o Senhor, irmãos. Eu não sei qual a cultura evangélica que você vem, mas muitas vezes nós somos ensinados errados sobre o ser de Deus. Muitos veem o Senhor como sendo uma espécie de servo. E eles olham para o Senhor e dizem assim: eu ordeno, eu determino, faça isso, faça aquilo. Outros enxergam ao Senhor como aquele gênio da lâmpada de Aladim. E aí passam a mão na lâmpada, o gênio sai e eles fazem ali os seus pedidos. O que as Escrituras revelam sobre quem é Deus? Meus irmãos, quando nós nos aprofundamos, quanto mais nós nos expomos às Escrituras, quanto mais elas são expostas ao nosso coração, mais conhecemos ao Senhor e mais o nosso coração descansa no Senhor. A fé, irmãos, ela não é alimentada por coisas miraculosas. A fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Quando lá em Hebreus o Senhor quis exortar a sua igreja a permanecer firme, Ele não trouxe exemplos extra-bíblicos, mas Ele trouxe exemplos bíblicos. Ele trouxe à mente da sua igreja aqueles que eram conhecidos como os heróis da fé, homens e mulheres do passado que morreram por amar ao Senhor, por servi-lo. O consolo veio por meio da própria Escritura, e é por meio dela, irmãos, que nós conhecemos o Senhor. É por meio dela, irmãos, que nós aprendemos a discernir a voz de Deus e a orarmos de acordo com a própria Escritura Sagrada. Precisamos, irmãos, conhecer de fato quem é o Senhor. Em segundo lugar, esse texto ensina que nós não somos Deus. E nós precisamos bradar isso ao nosso coração todos os dias. Quem sabe em vários momentos do dia. Porque muitas vezes nos levantamos como se fôssemos Deus. Lembra das orações que o Senhor combateu ainda no capítulo 6? Os pagãos, como os hipócritas oram. No final das contas, irmãos, eles buscam a glória para si. Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, nós encontramos ali o fariseu e o publicano orando no templo. E o fariseu ergue a sua voz, impostada diante de Deus, com termos bonitos. Eu não sou como esse miserável pecador. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Olha como eu sou bom, glória seja dada ao meu humilde nome. E do outro lado estava o publicano, pecador, que se humilhava batendo no peito e dizendo: "Sê propício a mim, pecador". Ele reconhecia que não era digno de estar na presença do Senhor. Ele reconhecia que necessitava de um Redentor, que ele não podia se auto-justificar, que ele não podia pagar a sua dívida. E o Senhor Jesus diz: olha, qual a oração foi ouvida? Quem saiu justificado diante de Deus? E não foi o fariseu. Existia o desejo de usurpar a glória de Deus, de ser visto pelos homens, da autojustificação. Note que na estrutura da oração que o Senhor nos ensinou, o centro não é o homem. Se você olhar a quantidade de músicas nos nossos dias que exaltam o homem, que põem o homem no centro, é um terror. E eu estou falando de músicas ditas evangélicas. Mas, meus irmãos, o centro dessa oração é o Senhor. Não é o homem. Ela nos ensina, irmãos, que nós não somos Deus. É uma oração que promove a glória do Pai, não a nossa. Em terceiro lugar, ela é uma oração que também nos põe no nosso devido lugar, porque à medida que conhecemos Deus e sabemos quem nós somos, nós não podemos encenar algo diante de Deus, nem de alguma forma nos autopromovermos diante de Deus. Ela nos leva ao pó. A completa dependência, porque estamos pedindo a quem de fato pode responder, e isso humilha o nosso coração. Isso mostra quem de fato somos. E em quarto lugar fica um convite, irmãos, a nos aproximarmos do Senhor, munidos das suas promessas.
daquilo que o Senhor mesmo já dispôs para nós, para que peçamos de acordo com o que Ele já dispôs nas suas dispensas celestiais, e também para que tenhamos o coração conformado à sua vontade, quando muitas vezes a resposta for não. Assim caminhamos com o Senhor. E este é o antídoto que salva o nosso coração das orações cheias de si, que exaltam muito mais o eu do que é o Senhor, que nos põe no nosso devido lugar e que dá a glória de fato a quem merece glória, que é o Senhor Jesus. Assim como Ele nos ensinou, irmãos, a orarmos, que passemos a orar. Porque se Ele nos ensinou, esse é o caminho certo. E essa oração serve para nós, então, como um modelo para as nossas devoções, para o nosso culto, para as nossas caminhadas nos ministérios, nas nossas reuniões, reconhecendo sempre, irmãos, quem é o Senhor e quem somos diante dEle.